Que a OWASP cria muito conteúdo e disponibiliza, você provavelmente já sabe, até mesmo por conta dos nossos últimos vídeos aqui no canal. Mas o que talvez você ainda não saiba é que eles desenvolveram uma metodologia para testes de segurança de firmwares. E é exatamente sobre isso que é o vídeo de hoje. Então, se liga. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo falarei sobre o OWASP FSTM, ou OWASP Firmware Security Testing Methodology, uma metodologia de testes criada pela comunidade da OWASP com 9 etapas para a realização de avaliações de segurança no que pode ser considerado o menor tipo de sistema operacional, o firmware, que também é conhecido como FW, que é um tipo de software que é armazenado em um dispositivo eletrônico e que controla o funcionamento desse dispositivo. Ele é responsável por gerenciar as funções básicas do hardware, como o processamento de dados, a comunicação e outros dispositivos de entrada e saída. O firmware está disponível em vários dispositivos que você usa no seu dia a dia, como roteadores, TVs, câmeras, controle remoto e até mesmo no seu computador, no formato de BIOS. E por muitas vezes esse firmware ele não é desenvolvido de uma maneira tão segura, já que ele é responsável por todo esse controle do hardware. Um ataque bem sucedido a ele pode causar um dano abismal na tecnologia alvo, e para que isso seja evitado, então um patch de segurança seja aplicado, é necessário primeiramente conseguir detectar e identificar as vulnerabilidades existentes, né? E antes que você me pergunte se isso tudo pode ser aplicado aos IoTs, sim, pode sim, até mesmo porque os IoTs eles possuem um firmware. E bem, como eu já disse antes, o FSTM possui 9 etapas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A primeira etapa é a de coleta de informação, onde o seu objetivo é adquirir todos os detalhes técnicos da documentação relativa àquele firmware do dispositivo-alvo. Então é aqui onde você vai verificar o funcionamento disso tudo por meio de uma documentação, informações técnicas disponibilizadas pela fabricante, e o seu objetivo é identificar as arquiteturas da CPU, é identificar a plataforma do sistema operacional, as configurações de bootloader, os esquemas desse hardware, as estimativas de linha de código que possui esse FW, as localizações dos repositórios de código-fonte, componentes utilizados de terceiros ou de outros desenvolvedores, as licenças do código aberto, registros de alteração, diagramas de design em fluxo de dados, relatórios anteriores de outros testes de segurança ou até mesmo tickets rastreados de bugs, ou seja, se aquele firmware ele já teve algum reporte em alguma plataforma de recompensa, como a BugCrowd, a HackerOne ou qualquer outra plataforma de bug bounty. Depois desse dever de casa feito, você vai para a segunda etapa, que é a obtenção desse firmware, que é basicamente no qual você vai ter aquele arquivo, que você vai ter aquela imagem para fazer essa verificação de segurança. E aí você pode fazer essa obtenção do firmware através de uma extração ou de um download simples de um exemplar dele. Isso porque algumas fabricantes elas disponibilizam no seu site ou no site do seu equipamento, né, o firmware para download, até mesmo porque é por ali que normalmente eles disponibilizam os patches de segurança. Então você pode fazer esse download diretamente do arquivo direto no site do fabricante ou do fornecedor, também como você pode construir do zero usando as orientações fornecidas pela própria fabricante. Se isso não der certo, você parte para uma comunicação man-in-the-middle para fazer a interceptação durante as atualizações, durante os patches de segurança, para a obtenção desses dados do firmware, ou você também pode fazer o download das compilações de locais de armazenamento dos provedores em nuvem expostos, como o Buckets S3 da AWS. Além disso, você pode fazer a extração diretamente no hardware. Sim, isso tudo porque alguns dispositivos não são tão tranquilos assim de se conseguir esse firmware. Depois de extraído, você vai para a análise. E nessa análise você vai ter que examinar todas as características desse firmware do seu alvo de maneira detalhada, compreendendo, por exemplo, se o binário dele ele tem uma plataforma de sistema operacional em tempo real, ou RTOS, com um sistema de arquivos personalizados, ou se o binário está criptografado, por exemplo. Existem alguns outros percalços, mas esses dois são um dos principais citados pela FSTM.
Depois disso, você vai para a parte de extração do sistema de arquivos do firmware, fazendo a obtenção do conteúdo dos sistemas de arquivo daquele microsistema operacional, verificando tudo que existe ali dentro, e você pode usar o binwalk para isso, por exemplo. Fazendo essa extração do sistema de arquivos, você vai para a análise do conteúdo do sistema de arquivos, a análise estática dos arquivos de configuração do sistema, e você vai fazer também uma verificação dos binários em busca de vulnerabilidades já existentes. E é nesse momento que você vai verificar, por exemplo, os daemons de rede insegura ou legados, como o Telnet, que às vezes as fabricantes acabam até renomeando o Telnet para disfarçá-lo, mas para quem não sabe, o Telnet ele é vulnerável por padrão, e dentro dos firmwares de vários roteadores o Telnet ainda é habilitado como comunicação padrão, tá? Principalmente para uma comunicação de roteador para roteador dentro da mesma rede. Você vai verificar também as credenciais codificadas, os nomes de usuário, senhas, chaves de API, chaves SSH e variantes para backdoor. Depois a análise dos endpoints das APIs, que normalmente estão codificados, e todos os seus detalhes do servidor de back-end no qual aquele firmware ele se comunica. Partindo então para a atualização e funcionalidades do servidor, que pode ser usado como um ponto de entrada, por exemplo, para ataque naquele firmware, a revisão do código não compilado e a inicialização de scripts para execução remota de código, uma RCE, vamos dizer assim, e indo para a extração de binários compilados para serem usados para uma análise offline. Feito isso, você vai para a sexta etapa, que é emular o firmware, emular todos os arquivos e componentes do firmware que você queira fazer. E aí existem 3 tipos de emulação. A emulação parcial, onde você vai emular partes independentes do sistema que foi extraído por você, ou seja, eu quero analisar apenas uma funcionalidade daquele firmware porque eu acredito que existe uma vulnerabilidade ali dentro. Então você faz uma emulação parcial e testa apenas aquele módulo. Também como uma emulação completa daquele sistema, uma emulação do firmware como um todo, com todas as suas configurações de inicialização, com tudo que pode ser feito, ou, se nada disso der certo, uma emulação usando um dispositivo real ou uma máquina virtual, porque às vezes a emulação parcial ou a emulação total, elas podem não funcionar devido a dependências do hardware ou dependências de arquitetura. E aí você precisa virtualizar tudo isso ou utilizar o próprio dispositivo real para fazer essa análise. A sétima etapa é uma análise dinâmica, é mais parecida com o que normalmente a gente está acostumado, para quem não é da área de hardware hacking, que é a execução dos testes de segurança dinâmicos no firmware e todas as suas interfaces de aplicação, utilizando, por exemplo, o Burp Suite ou ASP.zap, Commix, alguns fusers, Nmap ou Metasploit, para fazer uma análise desses endpoints e de uma forma dinâmica como aquele firmware ele funciona. E a gente já falou sobre teste dinâmico aqui no canal. Tem o vídeo de Dash, SAST e AST que você pode dar uma olhada, porque a gente fala sobre isso. A oitava etapa é uma análise de tempo de execução, verificando os binários compilados durante o tempo de execução daquele dispositivo. E para isso existem várias ferramentas, algumas são GDB, PEDA, Frida, Tracer, IDA Pro ou Ghidra, que é uma ferramenta que foi lançada alguns anos atrás aí e que deu uma bombada na área de segurança. Então, são algumas tools. E já ressalto que se você quiser dar uma olhada na documentação completa da FCSTM, que foi aonde eu tirei as informações para desenvolver esse roteiro, dá uma olhada no link que está aqui na tela, tá? Que é o link de fonte. Então, foi daí que eu tirei as informações. Você pode dar uma olhada na documentação que é mais completa do que o conteúdo que eu trouxe aqui, já que esse vídeo é uma introdução para essa metodologia para tentar despertar em você o interesse nesse assunto. Então, se você se interessou, dá uma olhada no link que está aqui na tela. A nona etapa é a última, e é a exploração binária. Explorar as vulnerabilidades identificadas e descobertas nos estágios anteriores para a obtenção da raiz do código e da execução desse código como um todo. É aqui que você vai fazer o seguinte: você já vai ter identificado uma vulnerabilidade em um binário ou em alguma etapa anterior, e é necessário uma prova de conceito, uma POC, adequada para demonstrar o impacto, o risco no mundo real daquela vulnerabilidade para aquele equipamento. E o desenvolvimento de um código de exploração, ele não é tão simples, ele requer uma experiência em programação nas linguagens de nível mais baixo, como por exemplo Assembly, C, C++, Shellcode e assim por diante.
bem como a experiência nas arquiteturas do alvo, né? Porque esse alvo ele pode estar usando uma arquitetura MIPS, uma arquitetura ARM, x86 e alguma outra arquitetura. Então você vai precisar estar desenvolvendo um código para fazer uma prova de conceito disso, certo? E para isso você precisa ter uma bagagem, uma experiência, e se você se interessa por essa área, você já tem que ter em mente que você vai precisar desenvolver em baixo nível, você vai precisar ter esses conhecimentos para conseguir explorar essas vulnerabilidades de firmware. Por isso que normalmente quem faz esse tipo de análise, quem faz esse tipo de teste é o pessoal bastante interessado em hardware hacking. E se você ficou interessado nesse assunto, dá uma olhadinha na documentação, porque vale bastante a pena, tá? É uma documentação bem rica, com muita informação ali dentro, e você pode dar uma olhadinha até mesmo no setor de IoT que tem dentro lá da UASP. E dá uma olhadinha em guianonima.com, que é o nosso site oficial que tem todos os links do Guia Anônima, incluindo todos os cursos que a gente já lançou e a lista de espera para o Guia Anônima Fundamentos, um curso que tem como objetivo passar para você a base de segurança da informação e hacking, como rede de computadores, sistemas operacionais, programação e as terminologias propriamente ditas da segurança da informação. Então dá uma olhadinha em guianonima.com, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente, deixa o like, deixa o seu comentário aí do que você achou da FSTM, se você já conhecia ou não, e compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudos, porque pode fazer com que alguém se interesse por essa área que tem uma certa demanda de profissionais. Valeu e a gente se vê.